Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje mais uma vez nos reunimos para celebrar culto ao nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos vocês, todos e todas, em especial as pessoas que são deficientes visuais, para as quais eu quero me apresentar, como tenho sempre feito nos últimos domingos. Eu estou no meu escritório de trabalho, rodeado de livros. Eu estou com uma camisa azul clara, clerical, com uma gola clerical. Eu estou usando óculos com aros escuros, pretos, e no meu peito eu tenho um microfone, um mini microfone, que me permite falar e o som sai com mais pureza. Eu quero então celebrar esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, onde a palavra de Deus diz assim: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Te louvamos, Senhor, porque a tua graça nos alcançou e nos alcança sempre. A tua graça é o teu perdão, é a tua misericórdia, é a sua companhia presente em nossas vidas permanentemente. Ó Deus, hoje nós, mais uma vez, ao teu chamado, nós atendemos ao teu chamado e estamos aqui para te louvar. Senhor, permita que todos nós, todos que estamos agora envolvidos nesse desejo de te louvar e te adorar, sejamos abençoados. Permita, Senhor, que os nossos cânticos, nossas orações, as bênçãos, tudo o que acontecer nesse culto, nesse momento, seja exclusivamente voltado para a honra e glória do teu santo nome. Permita, ó Deus, que a tua palavra nos fale ao nosso coração, nos aponte o caminho por onde seguir. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ao Senhor? Vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus? Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz, o meu passo incerto tu dirigirás ao sentir-te perto.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Esse é o momento chamado à confissão. Carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palavras do apóstolo Paulo que cabem para todos nós. Nós somos falhos, somos pecadores e pecadoras, não somos melhores que ninguém, mas nós nos agarramos à graça de Deus. A graça que é, acima de tudo, o perdão divino. Curvemos nossas cabeças nesse momento, enquanto ouvimos o louvor, confessemos a Deus os nossos pecados. Dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando difícil for. Que eu já não mais queira revidar, quando um outro meus direitos usurpar. Sei que o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Miserável homem que sou, mas dou glória a Cristo Jesus, Salvador. Somente tens o poder, e por isso eu te clamo, vem me socorrer. Tu conheces o meu coração, como quero te seguir, ó, dá-me direção. Pois o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Quão grandioso foi teu amor, Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso. Vamos cantar ao Senhor? Vamos bendizer o santo nome dele? Cantemos ao Senhor com alegria, porque Deus habita no meio dos louvores. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra
você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá. seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança pra você, Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá e viverá. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Os braços de meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Os braços de meu Pai, nos braços de meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão. Porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços de meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá na cruz. Os braços de meu Pai.
braços de meu Pai, nos braços de meu Pai. Se o inimigo te vem acusar, com teus pecados te quer condenar, vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar deste amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, onde a palavra de Deus diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor, nosso Deus. Amém. Meus irmãos, o título dessa pregação é Ele veio salvar os perdidos, as pessoas perdidas. Eu gosto muito dessa passagem de Zaqueu. Ela inspira todos nós porque ela fala algumas verdades que são para nós como que uma bússola, são como que um resumo do Evangelho. Fala de pessoas pecadoras, pessoas com dificuldades de encontrar a Jesus Cristo, mas pessoas resolutas que decidem seguir a Jesus Cristo, mas fala também, acima de tudo, da graça perdoadora de Deus, da graça de Deus que se chama Jesus Cristo. Pois é, queria, acima de tudo, destacar que esse texto, ele, nas suas últimas palavras, resume toda a sua intenção. O versículo, ao final, o versículo 10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa afirmação de Jesus é, em certo sentido, como que um resumo. Ela é, num primeiro momento, uma resposta às pessoas que estavam murmurando, lamentando-se, que ele se encontrasse com um pecador. E Jesus Cristo então responde: com que objetivo ele veio a este mundo? Qual o propósito? Qual é a sua missão? Salvar o que estava perdido, buscar e salvar o perdido. Por isso que eu há pouco disse e quero ratificar: Jesus Cristo é a graça de Deus encarnada. Jesus Cristo, seu ensino, sua vida, sua obra, sua morte e ressurreição, tudo que Jesus Cristo foi, tudo que ele é e tudo que ele sempre será, resume a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus presente entre nós. Jesus é a graça de Deus encarnada. Olhando Jesus, olhando o que ele ensinou, olhando o que ele fez, nós percebemos quem é Deus, como é a graça de Deus. E a graça de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa porque ela é, acima de tudo, perdoadora. É um perdão que nós nem merecemos, mas vem ao nosso encontro sem pedir contrapartida. Simplesmente nos acolhe. Por isso que a graça de Deus é o centro do Evangelho, é Cristo, é boa nova sempre. Nós vamos falar um pouquinho sobre o texto que nós temos diante de nós. Zaqueu. Zaqueu, por tudo indica que é uma forma contracta ou uma forma abreviada de Zacarias. Tá? Zaqueu era um homem rico. O texto diz claramente, rico. E a riqueza de Zaqueu possivelmente está relacionada com a sua profissão. Ele era architelones, ou seja, era o maioral, era uma espécie de coordenador da fiscalização, do controle na coleta de impostos na região de Jericó. E possivelmente Zaqueu era corrupto, porque os
coletores de impostos gozavam de uma fama muito ruim, porque eles, primeiro, eram aqueles que representavam o Império Romano, porque a eles cabia tributar a população. Mas mais do que isso, eles invariavelmente cobravam mais do que deviam. Só a cobrança de impostos já trazia grande mal-estar na população. E a cobrança desmedida, a cobrança injusta, causava mais desconforto ainda. Então, Zaqueu era rico não porque trabalhasse duro, era rico porque, possivelmente, porque sua riqueza era adquirida de modo desonesto. Fazia fortuna às custas da pobreza das pessoas. Toda semelhança com o Brasil não terá sido coincidência. Lamentavelmente, hoje os jornais, essa semana eu li nos jornais de que 1% rico brasileiro, 1% dos mais ricos no Brasil, detém, em princípio, a riqueza de 35 vezes mais do que a média dos brasileiros. É uma tragédia. Num país com tantas riquezas, a gente vê a concentração dessa riqueza nas mãos de poucas pessoas. Disso não há motivo para orgulho no Brasil. Nós precisamos com urgência de distribuição igualitária. Nós precisamos de programas governamentais que distribuam riqueza, que promovam efetivamente a independência das pessoas, e programas de renda mínima são muito bons, eu acho absolutamente recomendáveis. Pois é, Zaqueu era homem rico, e porque era rico porque era coletor de impostos. Zaqueu também era uma pessoa pequena, o texto diz, né? Ele era pequeno e não conseguia ver Jesus, que já se aproximava. Zaqueu, coletor de impostos em Jericó. Jericó era uma cidade que se produzia muito bálsamo e a tributação era intensa por causa do bálsamo que ali produzia. Zaqueu, rico porque era coletor de impostos, odiado porque era coletor de impostos. E era um homem de baixa estatura. Olha, o mosaico está montado. Por que Zaqueu não conseguiu ver a Jesus Cristo? Bíblias abertas, o texto diz, versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Eu, preparando essa pregação durante a semana, num dos comentários que eu li, o texto diz, né, que não é sem motivo que ele não conseguiu ver Jesus. Era baixinho, era de baixa estatura, mas a multidão não dava lugar para ele. Ele era odiado. Ele era odiado pelas pessoas. Então, aquela limitação que ele tinha não foi entendida pelas pessoas como um motivo para ele ter facilitado o caminho para ver Jesus. Não, ele era odiado porque era corrupto. Então, ele teve que dar um jeito. O texto diz que ele subiu numa árvore num sicômoro. Eu percebo em Zaqueu pessoas normais, que nós possivelmente conhecemos. Pessoas que a vida toda viveram em função do materialismo. Pessoas que a vida toda viveram em função de adquirir bens, bens materiais. E nós sabemos que há pessoas assim. Amanhecem o dia e vão se deitar sempre pensando numa ideia fixa: ganhar dinheiro, acumular bens. Se esquecem, às vezes, da família, se esquecem de valores e de bens que não são materiais, são imateriais, bens espirituais. Essas pessoas pensam que são ricas, mas no fundo são pobres. E a pobreza delas não é só pobreza, é uma pobreza existencial, aquela carência. Porque nós sabemos bem que o dinheiro, os bens materiais são corroídos, traça, ferrugem, destroem, não são coisas que duram para sempre. E muitas pessoas que vivem em função de riqueza, talvez a grande maioria delas, pessoas que só pensam nisso, pessoas que têm um único foco em adquirir, preservar e aumentar a riqueza material, que não dão espaço para nenhuma outra coisa, seguramente são pessoas infelizes. E Zaqueu representa muito bem essas pessoas. Mas nós também sabemos de pessoas que gastaram tempo precioso da vida para acumular bens e agiram muitas vezes desonestamente. Mas essas pessoas são seres humanos que têm sede de Deus. Zaqueu era uma pessoa com muitos defeitos,
mas ele tinha sede de Deus. Ele, no momento da vida dele, ele desejou dar uma mudada. Ele ouviu falar de Jesus e aquele desejo do coração dele, ele foi ao encontro daquele que podia salvá-lo. É muito interessante que Jesus Cristo percebeu isso. O texto diz que Jesus Cristo, sem conhecer a Zaqueu, o chama pelo nome. Versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Meus irmãos, tem coisas que tem que ser rápido, né? Betinho já dizia que a fome tem pressa. E se a fome tem pressa, a gente tem que resolver o problema dos pobres rápido. E soluções de preferência permanentes. Mas aqui Jesus Cristo disse: desce depressa. Ou seja, se tem a ver com a salvação da pessoa, não pode perder tempo, não pode postergar, é decisão para já, para agora. Não deixa para depois o que pode fazer agora. Amanhã pode ser tarde. E Zaqueu entendeu bem aquilo. O texto diz, que lindo, gente. O texto diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Essas expressões são muito boas. Jesus manda ele descer depressa, ele desce a toda pressa e acolhe Jesus Cristo na sua casa com toda alegria. Meus irmãos, isso é salvação. Mas a salvação significa mudança de vida. Salvação não é uma máscara, salvação não é engano, porque pode acontecer isso, né? Há pessoas que se enganam e procuram enganar outras. Há pessoas que se escondem, às vezes, nas igrejas. Pessoas que efetivamente não se converteram, mas sabem que faz bem, que é polido estar na igreja. No tempo, por exemplo, do imperador Constantino, a começar pelo próprio imperador Constantino, era chamada Era da Hipocrisia, porque muita gente acorreu às igrejas porque o imperador era simpático à religião, mas não eram pessoas que efetivamente tinham se convertido. E conversão o que é, gente? Conversão é mudança de vida, mudança de propósito, mudança de modo, de orientação para a vida, mudança de mente, mas também de valores. É metanoia, é nova orientação. E no caso de Zaqueu é emblemático. Ele viveu a vida toda para acumular bens e desonestamente. Porque é sempre bom lembrar que a riqueza não é nenhum pecado. A riqueza, quando é fruto de trabalho justo, trabalho suor do rosto e íntegro, quando não se constrói às custas de exploração de outros, exploração de empregados, trabalhadores, é abençoada. John Wesley, fundador do metodismo, sempre dizia, né, num dos seus sermões chamado The Dirty of the Use of the Money, ele disse: ganhar mais, economizar mais, para poder dar mais. Então, pessoas que enriquecem honestamente, elas são abençoadas por Deus e sabem que com isso elas podem abençoar outras. Ricos que se preocupam com os pobres, olha que coisa maravilhosa. Ricos que construíram riqueza honestamente e que sabem que a pobreza é uma tragédia e que se empenham, fazem de tudo que podem para que a pobreza seja suprimida, erradicada. Isso é bênção, isso é riqueza abençoadora. E no caso de Zaqueu, estamos falando de conversão genuína, não só da boca para fora. Zaqueu, ele, de moto próprio, ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Na lei, e eu estudei isso preparando-me para essa pregação, o que se exigia era que a pessoa restituísse 1/5. E, no entanto, ele fala metade dos seus bens. Ou seja, em vez de 20%, ele se decidiu dar mais, 50%, repartir livremente para erradicar a pobreza. E se ele lesou alguém, e seguramente ele lesou, ele desejou restituir 4 vezes. Olha, com tanta reparação de males, é provável que ele ficasse pobre ou que a riqueza dele se tornasse, né, quase pífia. Mas sabe por que ele fez isso? Porque no momento em que ele se converteu, de fato, ele passou a ter um senso de justiça.
um senso de integridade. Não foi conversão da boca para fora. Ele sabia, olha, a minha vida toda eu lesei as pessoas, a minha vida toda eu fiz mal às pessoas, a minha vida toda eu não me preocupei com o meu próximo, a minha vida toda eu me preocupei só comigo. Agora eu me converti e a pobreza que campeia ao meu redor me incomoda, eu quero mudar, eu quero ajudar a superação dela. A riqueza que eu construí às custas de exploração, de injustiças, eu quero me desvencilhar dessa maldição, eu quero restituir as pessoas que eu lesei. Isso não tem outro nome. Isso se chama conversão. Meus irmãos, nós devemos nos converter todos os dias. Todos os dias, como dizia Lutero, é tempo de penitência, é tempo de conversão. Todos os dias Deus nos mostra coisas que a gente pode melhorar, coisas que a gente pode mudar, coisas que a gente deve se converter, âmbitos da nossa vida. Zaqueu agiu depressa. Desceu, acolheu Jesus e decidiu se desvencilhar do estorvo, do peso que ele tinha, que era os bens. Repito, os bens em si não são mal, mas quando os bens ocupam o coração de uma pessoa, ela precisa de conversão. Jesus mesmo disse, não se pode servir a dois senhores. Ou é a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ou é Mamon. Zaqueu entendeu isso claramente. Por isso é que Jesus Cristo disse, hoje houve salvação nesta casa. Meus irmãos, isso deve nos inspirar. Eu comecei essa pregação falando do caráter de Deus em Cristo, que é graça. E quando Jesus Cristo diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ele estava respondendo à atitude preconceituosa das pessoas. Pera lá, mas como é que Jesus se reúne com publicanos e pecadores? Jesus era livre, livre para amar as pessoas, livre para acolher as pessoas, todo tipo de gente. Se o nosso Senhor fez assim, quem somos nós para fazer diferente? A igreja é lugar de acolhida, todo tipo de pessoa. As pessoas não precisam prestar contas a nós, elas têm que se sentir acolhidas na igreja. As pessoas não podem ser colocadas sob condições para entrar na igreja. As pessoas têm que ser acolhidas porque Jesus acolheu. Nossa tarefa é seguir o que Jesus Cristo fez. Não pode ser diferente. Nós somos igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo. Nós somos um Cristo para esse mundo. E o seremos sim, na medida em que nós pudermos dizer o que Jesus Cristo disse. Viemos, estamos aqui para expressar aos perdidos que eles em Cristo são amados, incondicionalmente. Mas também, e aqui eu termino, o exemplo de Zaqueu deve inspirar a todos nós. Pode ser que você que está assistindo esse culto agora, chegou para você pela internet e a sua vida está totalmente equivocada nas suas orientações. Quais são as prioridades da tua vida? São coisas eternas ou são coisas temporais, materiais? Onde está o teu tesouro? Porque se o teu tesouro estiver em bens materiais exclusivamente, cuidado. Traça, ferrugem, corrói. Ladrão, escava e rouba. Guarda para você bens espirituais. Esses têm duração eterna. Que essas palavras possam inspirar a todos nós. A começar por mim, que Deus continue nos abençoando. Amém. Nós nos encaminhamos para o término do nosso culto. Eu quero lembrar primeiramente os nossos visitantes, aos nossos aniversariantes, desculpa. No dia 22, nós nos alegramos com Marco Antônio Areias, que aniversaria. No dia 23, nossa irmã Lúcia Schuller. E no dia 27, irmão Adonias de Souza aniversaria. Nós vamos orar por eles, mas antes nós vamos ouvir um recado da Leila sobre uma surpresa. Prestem atenção. Dica vai aparecer aí, tá bom? Eu volto já para nós orarmos para os aniversariantes e para encerrarmos o nosso culto. Boa noite, galerinha! Tudo bem? Leila Braga aqui novamente com vocês, com a dinâmica O que temos dentro da caixa de surpresa. Que será, gente, que nós temos aqui, hein? Que será? Será que alguém já chegou perto? Será que alguém já ou acertou? Será? Olha só, vou dar a próxima dica aqui para vocês. Não esquece, QR Code, seu celular, para a telinha lá, tem o link também para você estar acessando, tá bom? Não esqueça, e está atento aos nossos cultos, tá bom? Vamos lá, próxima dica. Vamos lá.
A pá de obra é uma ferramenta importante. Para essa surpresa, a pá de obra é um instrumento muito importante. O que será, gente? O que será que nós temos aqui dentro dessa caixinha de surpresa? Olha, mas está muito interessante. Já começamos com pessoas dando os seus palpites, mas está um mais interessante que o outro. Nada batendo com nada, mas está tudo bem. Você quer saber? Não vou dizer não. Será que não está batendo nada com nada? Não posso falar, tá bom? Então, presta atenção. Mais uma vez a nossa dica. Não é mais uma chance de você estar botando aí sua boquinha para funcionar e tá dando o seu palpite. Tá bom? Então, boa noite mais uma vez, uma semana tranquila, e o próximo agora vai ser nas redes sociais. Tem que estar ligado nos nossos cultos, tem que estar ligado nas nossas redes sociais e durante a semana, quinta-feira, tá bom? Um abração. Graças a Deus nós vamos orar, como falávamos, pelos aniversariantes e pelo fim do culto. Senhor Deus bendito, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse culto abençoado. Senhor, ajuda-nos a sermos como Zaqueu, fazemos opções pela vida, por ti, para o teu evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a nos convertermos todo dia. Ó Deus, que nós acolhamos sempre essa tua graça maravilhosa, manifesta em Jesus Cristo. Teu perdão, todo dia tu nos convidas a seguirmos acolhendo a tua misericórdia. Lembramos dos aniversariantes, pedindo as tuas ricas bênçãos sobre eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 O amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, 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 Deus é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou tenha em mim tamanha fé que consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor,
nada serei.